Olá, eu sou Simone Gantuá, esse é meu canal no YouTube. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou professora de Direito Empresarial e também advogada consultora. Faz um tempão que eu não venho aqui publicar um vídeo novo para vocês e estou retornando, não prometendo a frequência que outrora eu publiquei vídeos aqui, inclusive alguns que estão desatualizados, que foram retirados do ar. Eu parei de publicar porque eu estou trabalhando bastante, eu me dedico bastante à atividade acadêmica, à atividade da advocacia, mas uma das coisas um dos motivos pelos quais eu tive vontade de fazer esse vídeo, primeiro porque eu tive um tempinho para fazer, e segundo, porque eu venho percebendo ao longo do tempo que muitas pessoas que não são da área do direito vêm nos meus vídeos e me fazem perguntas ou até vão para o meu WhatsApp, vão até o meu Instagram, me acham, mandam uma mensagem no meu WhatsApp profissional em busca de informações. O que me parece é que muitas vezes ou não tem advogados empresarialistas por perto, ou às vezes tem dúvidas reais sobre determinados assuntos. Então eu resolvi mudar um pouco a linguagem que eu vou falar aqui com vocês. Então a atenção que eu quero que você tenha é que se você está assistindo esse vídeo e você é aluno de uma faculdade, se você é um advogado que está buscando informações sobre direito empresarial, eu vou falar e vou explicar tecnicamente o que é o tema sobre o qual eu vou falar. Mas eu vou usar uma linguagem coloquial, uma linguagem acessível para todas as pessoas. Então, em alguns momentos, eu posso desligar um pouco da técnica para ser o mais clara possível para o público em geral compreender aquilo sobre o qual eu estou me colocando. Pois bem, o tema de hoje é capital social. Quando a gente fala em capital social, a gente está falando de um investimento que é feito para que um negócio nasça e um negócio se desenvolva. Particularmente, pessoas jurídicas têm capital social. E quando a gente fala em pessoas jurídicas, a gente está falando de sociedade. Então, uma sociedade limitada tem capital social, uma sociedade anônima tem capital social, uma sociedade cooperativa tem um capital social e por aí vai. Então, toda sociedade, quando ela se constitui, ela tem um capital social, que você não deve confundir com o capital inicial. O capital inicial coincide com o capital social no momento da constituição da sociedade. Mas isso não significa que o capital social da sociedade vai permanecer o mesmo que foi investido no começo. Pode acontecer que ao longo da existência de uma sociedade, esse capital ele precise ser aumentado ou às vezes até diminuído, dependendo das circunstâncias. Eu não vou falar no vídeo de hoje sobre aumento e redução do capital. Se você tiver interesse em saber sobre esse assunto, comenta aqui, curte, comenta, compartilha, para que a gente possa ter outras ideias e também desenvolver outros assuntos. Até porque os vídeos que eu estou fazendo aqui, eu quero que sejam vídeos curtos. Então, eu não quero que sejam aulas de direito. São pequenos pedacinhos de informação numa linguagem simplificada para que o meu interlocutor, seja ele advogado ou não, ele consiga me compreender. Então, como a gente estava falando, o capital social é esse investimento que é feito inicialmente. Como que vai ser esse investimento? Quem vai fazer esse investimento? Em primeiro lugar, o investimento na sociedade, do ponto de vista do capital social, ele é feito pelos sócios. Seja todos, uma pluralidade de sócios, mais de 1, 2, 3, 4, e pode ser um só, porque hoje nós podemos ter sociedades unipessoais, que a gente tem a sociedade limitada, que pode ter um único sócio, você tem a subsidiária integral também, que é uma sociedade que tem um único sócio, e elas não vão deixar de ter capital social por conta disso. Então, o capital social é o valor, é uma cifra em moeda corrente que é colocada no ato constitutivo, que pode ser um contrato social ou um estatuto social, ou também um documento declaratório, como acontece na sociedade limitada quando unipessoal, e ele vai estimar quanto que a sociedade precisa para começar a se desenvolver e a continuar se desenvolvendo. Porque uma das coisas que eu realmente me incomoda bastante, tanto no senso comum quanto no imaginário dos alunos de graduação, é de achar
que o valor do capital social é um valor aleatório, que eu chego num leilão e digo assim, olha, bota 10 mil aí, tá tudo certo. Não, não é assim. E acho que talvez a maior importância desse vídeo seja para dizer para você isso. O capital social, ele precisa ser fixado com critérios. Eu preciso avaliar dentro da atividade que eu estou criando, e obviamente nas que já estão desenvolvidas isso acaba perdendo mais o sentido, mas quando eu estou criando uma atividade para ser desenvolvida, eu estou dizendo com todas as letras que eu preciso de um determinado valor para aquele negócio começar a se desenvolver, se pagar até o momento de gerar lucro. Então não é qualquer valor, é preciso fazer conta, fazer pelo menos uma conta aproximada. Então, quando eu digo que o meu capital é 10 mil, eu preciso dizer que 10 mil é suficiente para eu começar a desenvolver uma atividade. Eu pergunto para você, quantas atividades são capazes de ser desenvolvidas com apenas 10 mil reais? E isso nos mostra que a grande maioria dos contratos sociais e dos atos constitutivos que a gente vê por aí tem erros, ou pelo menos problemas sérios quanto à fidedignidade do valor investido. E outra coisa também que é muito comum são os sócios estimarem o valor do capital social, colocarem e dizerem, olha, eu estou subscrevendo 10 cotas no valor individual de cada uma, o meu outro sócio 15 cotas e a somatória dessas cotas todas dá o valor de capital social de 10 mil reais que foi integralizado no ato. Você sabe o que é integralizar o capital social? Você sabe o que é subscrever o capital social? Subscrever o capital social é dizer, olha, eu estou assumindo o compromisso de colocar esse dinheiro na sociedade. E integralizar é colocar esse dinheiro na sociedade. Então, quando você diz que você subscreveu X cotas e que você está colocando R$1.000, R$2.000, R$10.000 numa sociedade, esse dinheiro tem que entrar. Tem que entrar como? De várias formas diferentes, porque a formação do capital social, ela é descrita em dinheiro, mas ela não necessariamente precisa ser toda em dinheiro. Segundo as disposições normativas, o capital social ele pode ser formado de qualquer bem suscetível de avaliação em dinheiro e aquele que está colocando aquele bem para integralizar o seu capital, ele assume a responsabilidade de adimplemento, se por acaso, pelo inadimplemento, se por acaso o que ele estiver cedendo, o que ele estiver entregando para a sociedade tiver risco de inadimplência, se tiver risco de evicção. Então, ele responde pelos riscos daqueles bens diferentes de dinheiro que estão sendo colocados. Porque quando a gente diz que vai colocar 10 mil reais e deposita 10 mil reais, ninguém tem dúvida que o valor foi adimplido. Mas quando você diz, olha, eu prometo colocar um carro no valor de 10 mil reais na integralização, eu preciso fazer a transferência dessa titularidade, né? Eu preciso entregar a posse livre desse bem. Se eu faço um endosso num cheque da minha avó para que minha avó me devia um dinheiro. Não, minha avó, vamos mudar o exemplo. Vó não, né? Vamos imaginar que eu tenho um credor, né? Eu seja credora de uma outra pessoa e ela me entregou um cheque. E eu vou endosso esse cheque para integralizar o capital. Se esse cheque não for compensado, eu respondo pela solvência desse cheque. Por quê? Porque eu estou integralizando o capital com crédito. Então, existem uma série de consequências que são decorrentes dessa integralização ou na inadimplência, ou seja, da não realização apropriada dessa integralização. E muitas pessoas não sabem disso, elas acham simplesmente que o valor do capital social é um valor aleatório. E isso é da maior relevância, porque quando você sabe que existe uma responsabilidade, você precisa comprovar a integralização do capital. E a gente acaba vendo a maioria dos modelos de contrato social dizendo, olha, o meu capital social é 10 mil e foi integralizado. E todo mundo usa isso nos seus modelos, mas ninguém sabe se de fato os seus clientes integralizaram, quando na verdade eles têm que fazer essa integralização. Então, o processo de quantificação do valor do capital social não é um processo aleatório, eu preciso fazer conta, preciso fazer uma estimativa mínima. Claro que existe para atividades empresariais mais complexas uma maior sofisticação na elaboração desses cálculos, mas se você está começando uma atividade bem pequena, é importante que você calcule minimamente, porque o negócio que você está construindo, a pessoa jurídica que você está construindo, é um filho que você fica dando mesada todo mês. Quando você dá mesada e você fica cobrindo o prejuízo, na verdade você está aumentando o capital ou a sociedade está se endividando às suas custas de sócio.
Mas muitas vezes isso na prática não acontece. E isso é muito ruim. Então, por essa razão, eu acho que é importante que vocês tenham consciência de que não só o capital social é um elemento importante do contrato social, existe ciência para quantificar esse valor do capital social. Esse capital social precisa, de fato, ser integralizado. Existem consequências pela não integralização, seja do ponto de vista da relação do sócio com a sociedade, que ele pode se tornar um sócio remisso, por exemplo, como também do ponto de vista do sócio com relação à responsabilidade da sociedade com terceiros. Porque enquanto o capital social não foi integralizado, dependendo do tipo societário, a responsabilidade dele ele vai ser chamado à responsabilidade por essa não integralização em caso de inadimplemento da sociedade. Então você precisa saber onde você está entrando, onde o seu cliente está entrando, para que você faça os alertas adequados para que esse valor do capital social seja feito também de forma adequada. Então essas, como eu disse para vocês, os vídeos agora vão ser mais curtos, são explicações simples, mas objetivas do ponto de vista prático. É preciso saber por que se coloca um capital social, é preciso saber estimá-lo e é preciso saber que esse valor que você estimou precisa ser realmente colocado na sociedade, seja em moeda corrente, seja em dinheiro mesmo, ou seja através de bens suscetíveis de avaliação e de conversão em dinheiro, né, de avaliação, sendo que o processo de avaliação desses bens também tem que ser feito com muito carinho, para que ninguém coloque mais dinheiro do que o outro e o processo de integralização seja justo para todos os sócios. Com isso eu termino esse vídeo, já peço para você dar o seu like, você dar o seu joia, comenta, pede assunto, manda aquela pergunta, que muitas vezes essas perguntas me dão uma super motivação para continuar produzindo conteúdo. E não esqueça de sentar o dedo nesse joia aqui, porque isso diz para o senhor YouTube que o conteúdo é bacana e que outras pessoas podem precisar dele também. Um super beijo e até a próxima.